Oi, eu sou o Gus, sejam bem-vindos ao meu canal de Dragon Ball. Já sabem, né? Os inscritos deixam um like e quem tá aqui pela primeira vez no canal se inscreve para eu continuar trazendo esse conteúdo de qualidade aqui para vocês no YouTube. E ativa o sininho das notificações para saber sempre que um vídeo novo for ao ar vai chegar aí a notificação e você vai saber na hora, você vai poder aproveitar 100% o conteúdo aqui do canal do Gus. Se você curte o canal do Gus, isso é muito importante para mim como criador de conteúdo. Hoje eu vou tentar gravar um vídeo aqui diferente, um vídeo só áudio mesmo, com essa imagem estática diferente, para eu não ter que perder bastante tempo fazendo edição, fazendo um vídeo dinâmico, porque eu quero fazer mais uma discussão. Eu quero realmente falar que eu tô com vontade, bem estilo podcast, dizer o que eu quero dizer, a hora que eu quiser dizer, sem ter que editar. Só falar, eu acho que falta isso às vezes no YouTube. É interessante você ter esse outro formato de vídeo. Digam aí nos comentários o feedback sobre esse formato de vídeo, mas eu quero manter porque assim eu consigo trazer, por exemplo, vídeos mais longos sem ter que fazer muita edição complicada. Daí eu posso trazer vídeos mais longos, mais rápido. Para quem curte o canal, eu acho que isso é uma coisa boa. Mas com certeza eu vou continuar com os vídeos editados, com os outros vídeos que eu faço em formatos diferentes. Com certeza vai ter ainda esse tipo de conteúdo aqui no canal. Beleza? Então eu vou parar de enrolar aqui e ir direto para ação, para o que importa, que é o fato de que Dragon Ball Super vai voltar em julho, seja com uma segunda temporada, seja com uma nova série, mas o que é bastante difícil porque já está a marca Dragon Ball Super, nós já temos, por exemplo, a marca Dragon Ball Super já é associada ao Goku Super Saiyajin Blue, ao Vegeta Super Saiyajin Blue, você já tem essa coisa forte de associar Dragon Ball Super a essa fase do mangá, essa nova fase que começou em 2015. Então é difícil eles mudarem de nome com uma nova série. Provavelmente vai se chamar só Dragon Ball Super e vai ser a continuação do Dragon Ball Super Broly, na verdade, que já é a continuação da série de TV Dragon Ball Super, que foi ao ar de 2015 a 2018. Enfim, mesmo mudando o traço, mesmo mudando os roteiristas, os desenhistas, ainda vai ser Dragon Ball Super. E nós sabemos, por causa de vazamentos, que eu confio bastante nas fontes que vazaram isso, que ele volta em julho com o anúncio no final de abril, começo de maio. Beleza, a gente tem isso, Dragon Ball Super volta em julho, mas qual história vai ser contada? O que o Akira Toriyama vai inventar para contar pra gente? Tem várias possibilidades e algumas informações que vazaram recentemente ajudam a gente a ter uma ideia de a qual lugar que ele quer levar essa história. Primeiro de tudo, primeira saga que pode ser que está de acordo com os vazamentos seria que o anime novo vai seguir o mangá. Mas esse vai seguir o mangá é complicado, porque segundo a fonte que vazou a informação, esse vai seguir pode ser tanto traduzido como vai dar seguimento ao mangá, tipo, ele é continuação da saga Moro ou vai seguir o mangá de adaptar a saga Moro. Não dá pra ter certeza, pode ser qualquer uma das duas coisas. Mas se ele for adaptar a saga Moro, eu acho que vai ser diferente, não vai ser realmente adaptação do mangá. Por quê? Porque, segundo os vazamentos, está em pré-produção desde setembro, desde outubro do ano passado. Se eles estão escrevendo o roteiro desde essa época, foi antes do próprio Toyotaro começar a escrever a saga do Moro. Então não tem como eles estarem adaptando diretamente essa saga do Moro. Eles podem estar fazendo a sua própria versão da saga do Moro, sabe? Como foi durante todo o mangá de Dragon Ball Super, todo o anime de Dragon Ball Super. É a mesma saga, tem os mesmos pontos chaves, mas o que acontece exatamente, os eventos exatos que acontecem são diferentes. A Toei faz a sua própria versão, o Toyotaro faz a sua própria versão. Isso é positivo ou negativo? Depende. O Toyotaro eu acho que ele tá mandando muito bem com a saga do Moro. Ele tá com os conceitos interessantes, os quadros interessantes. Ele traz uma crueldade bem legal pro Moro, tanto em questão visual, assim, que tem cenas impactantes do Moro fazendo maldades, quanto a própria personalidade dele, no sentido das ações que ele faz. É um personagem bem cruel e tá sendo legal o Toyotaro lidar do jeito dele.
Se o Moro for tratado pela Toei, pode ser que ele seja tratado de um jeito diferente e não fique tão interessante, mas pode ser que ele continue interessante, pode ser que ele seja até melhor, mas eu gosto de ter essa versão já do Toyotaro, já é o jeito que a gente conhece o Moro. Se a gente for ver outra versão do Moro, talvez não seja tão legal, mas eu acho que se for a adaptação da saga do Moro, vai ser a adaptação própria da Toei e não uma versão em anime do mangá, dos acontecimentos do mangá. Vai ser uma coisa totalmente própria. O que pode nos proporcionar, como eu já disse em um outro vídeo do Vale a Pena Ler o Mangá de Dragon Ball Super, que eu acho que a Toei faz as lutas muito melhor do que o Toyotaro. Eu acho, uma opinião minha, a Toei manda muito melhor nas lutas que o Toyotaro. Eles sabem fazer umas lutas que a gente fica muito mais animado vendo do que o Toyotaro escreve no mangá. Mas eu acho que o Toyotaro é um melhor roteirista. Ele escreve melhor os personagens e os acontecimentos. Enfim, tem um balanço dos dois. Se adaptar a saga Moro, eu acho legal, mas não acho tão legal. Eu quero, na verdade, que ele adapte outra coisa que venha depois. Mas isso eu vou falar mais pra frente. Outra possibilidade que pode ser o começo desse anime, que muita gente especula, porque foi o que aconteceu com Dragon Ball Super, é que ele readapte o filme em formato de saga. No caso, o filme do Broly. Isso pode acontecer? Segundo os vazamentos, não é o que está acontecendo. Tipo, vazou que não é isso, que é ou adaptação da saga do Moro ou continuação da saga do Moro, que vai acontecer depois. E, no caso, a saga do Broly, eu acho que seria legal, acho que seria interessante. Tem um espaço enorme para você explorar, se tratando da saga do Broly, principalmente no que se diz respeito ao passado. Tem as cenas do storyboard do Dragon Ball Super Broly original foram cortados, algo que dava mais ou menos 70 minutos se eles fossem animar. Então eles têm material para expandir que já foi escrito pelo próprio Akira Toriyama. Não é coisa que eles vão inventar só para o anime ficar mais longo. Com uma boa direção e esse roteiro, essas ideias já prontas, seria bem interessante ver a saga do Broly, como eu disse, principalmente no passado, dar mais tempo pro Bardock. Como a gente sabe, esse Bardock não é o mesmo Bardock do especial O Pai de Goku, é um novo Bardock escrito pelo Akira Toriyama, que ele foi escrito pela Toei. E esse Bardock, como a gente pode ver no Dragon Ball Super Broly, ele também enfrentou o Freeza, só que a gente não vê a luta dele contra o Freeza, só vê ele jogando lá a energia e levando a supernova. Eu queria ver, dá pra ver assim no background dele que teve uma história parecida com a história do Bardock não canônico. Ele foi, pelo menos enfrentou alguns soldados do Freeza até chegar no próprio Freeza. E eu queria ver isso, eu acho que seria legal. Ver também expansão da dinâmica dele com a Jeanne, ou da dinâmica dele com o próprio Kakaroto, ou eles falando com o Raditz, seria legal ver isso. E também da própria parte do Rei Vegeta, ver como funciona a sociedade Saiyajin, a hierarquia Saiyajin. Ele é o rei, ele tem o braço direito dele que é o Paragas, ele tem vários outros funcionários ali. Eu acho que você expandir a saga Broly, principalmente no passado, é algo muito legal pra gente realmente ver como viviam os Saiyajins, o que eles faziam exatamente. Já foi mudado tantas vezes durante o anime como era a sociedade Saiyajin, que uma versão definitiva seria muito legal. E eu ia gostar de ver. Vocês iam gostar de ver? Eu gostaria. Já na parte do presente eu ia ter um pouco de medo, porque as lutas do Dragon Ball Super Broly são muito boas. Ele tem uma criatividade, tipo, a hora que coloca em primeira pessoa, troca ali sutilmente do Goku Super Saiyajin Deus pro Super Saiyajin. Aí ele se transforma em Blue. E os próprios ângulos de batalha e como a luta vai fluindo é muito bom. E se eles fossem replicar no anime, não sei se ia ficar legal. Ele tem algo ali que eles funcionou, casou muito bem, deu muito certo, mas eu não sei se eles poderiam replicar isso sem ficar chato, sabe? Sem ficar à sombra do que ele já foi feito. Como aconteceu com o próprio Batalha dos Deuses e Renascimento de Frieza, a gente sabe que a versão do Dragon Ball Super é uma porcaria. É animação ruim, é roteiro ruim, é storyboard ruim, é muito ruim no total. E mesmo esse tendo um tempo de pré-produção, eles refazendo o Broly, eu não sei se eles chegariam ao mesmo nível de complexidade que foi com a versão final do Dragon Ball Super Broly. Então,
talvez eu gostaria de ver uma saga no passado Saiyajin e sem necessidade de trazer isso para o presente de volta. Eu ia gostar de ver. Mas bem, a próxima coisa que a gente vai discutir aqui é uma informação que saiu recentemente, bem recentemente essa semana. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, que um youtuber americano e um youtuber francês, que eu não vou revelar aqui quem é, porque justamente são as minhas fontes de informação para eu trazer aqui para o Brasil para vocês em primeira mão. Eles têm contatos com a Toei, com pessoas que trabalham na Toei, e tanto para esse youtuber francês quanto para esse youtuber americano, alguém disse que a próxima saga de Dragon Ball Super, depois do Moro, ele disse especificamente depois do Moro, mas como a gente falou, pode ser que já seja a primeira saga do anime do Dragon Ball Super, ou seja a segunda saga. A próxima história que o Akira Toriyama está aprontando pra gente é uma história com muito fanservice. O que é fanservice? É algo que os fãs querem muito, é entregar pros fãs o que eles querem. Como eu já falei quando saiu essa notícia, eu considero o próprio Dragon Ball Super Broly um filme fanservice. Por quê? Porque o Broly, personagem super popular, extremamente popular, o Broly era um personagem muito amado. Quem entrou em grupo brasileiro de Dragon Ball lá por 2013, 2014, sabe o que é enfrentar fã do Broly, fanboy do Broly, discutindo que ele era o mais forte, etc, etc. O Broly é original, né? O Broly de hoje em dia a gente sabe que ele é um dos mais fortes que tem. Mas era bem complicado você falar com o fanboy do Broly. Então, ele tinha tanto fã, que colocaram ele na história original, na história principal. E o Bardock também, o Bardock é outro personagem que é extremamente popular. Eu não sei porque o Bardock é tão popular, porque ele é o pai do Goku, ele não é nenhum personagem poderoso, eu não sei exatamente, se eu fosse dizer qual é a explicação do Bardock ser um personagem tão popular, eu não saberia dizer pra vocês. Mas ele realmente é, tanto que as primeiras DLC do Dragon Ball FighterZ foram o quê? Bardock e Broly, justamente os dois personagens mais populares da franquia, tirando os protagonistas, é claro. Enfim, colocaram ele no Dragon Ball Super Broly. E um terceiro personagem que é muito popular, que inclusive eu gosto bastante, é o Gogeta. Então tem esse trio, ele é um filme fanservice, ele foi pegar os elementos, gostam do Broly, gostam do Bardock, gostam do Gogeta. Vamos colocar aqui numa história coesa e entregar pro fã o que ele quer ver. A gente quer ver o Broly lutando contra o Gogeta, a gente queria ver isso. E eles entregaram pra gente. Queria ver o Bardock de novo? Eles fizeram uma história coerente, sem ter que reviver o Bardock, sem ter que fazer alguma coisa sem sentido. Eles tomaram esse cuidado de trazer uma história boa com o Bardock de volta, em vez de fazer qualquer porcaria. Eles fizeram um negócio coerente. Eles trouxeram lá do passado o Paragas, o Vegeta e também o Bardock que estava ali naquele meio, trouxeram de volta. Como se fosse um paralelo entre o Goku, Vegeta, Broly e Freeza, como se eles estivessem sempre interconectados desde esse começo lá, quando eles eram bebês. O Freeza não, né? O Freeza era mais velhinho. Mas enfim, acho que deu pra entender o que eu quero dizer com o fanservice. Então, nessa vibe de especulação do que os fãs querem ver para a próxima saga, eu separei algumas coisas aqui que eu acho que são populares entre fãs, que são coisas que os fãs sempre estão discutindo pela minha vivência assim, em grupo, em vídeo, do que os fãs realmente querem ver. E a primeira possibilidade que tem aqui é do Gohan tendo protagonismo na próxima saga. Durante o Torneio do Poder já tinha muita gente que queria ver o Gohan sendo protagonista. Tanto que tem uma pequena cena que ele diz que ele está lutando contra o Goku Blue, ele diz que quer obter um poder diferente do que o Goku tem. E muita gente ficou especulando, ele vai ter uma nova transformação no Torneio do Poder. Acabou e o Torneio do Poder e ele não tem transformação alguma. Mas as pessoas ficaram na expectativa, tanto que surgiu aquele meme do Gohan Blanco, que chegou a virar o Gohan Calvo Blanco, e aí começaram a colocar o Salsicha, etc, etc. Por quê? Porque as pessoas gostam do Gohan. O Gohan ele foi feito desde o início para ser um protagonista. Quando o Gohan apareceu, já tem a conversa do Vegeta com o Nappa deles dizendo que um híbrido de Saiyajin com um humano é mais forte que um Saiyajin. Isso é fato. A gente sabe que o Gohan ele é naturalmente mais forte que o Goku e o Vegeta, só que ele não treina tanto.
E as coisas que podem comprovar isso é tanto que o próprio Gohan conseguiu dar uma porrada no Raditz quando ele era criança, e a própria saga Cell, que é baseada nisso, que é o Vegeta, o Goku não tendo chance para enfrentar o Cell, e o Goku sabendo, o Gohan é mais forte do que eu, o Gohan vai lá e enfrenta ele. E o Gohan também fez o treinamento místico, podia enfrentar o Majin Buu, foi lá, se ferrou contra o Majin Buu, porque as duas vezes que o Gohan se ferrou foi porque ele estava metido. E as outras vezes no Dragon Ball Super, por exemplo, que ele enfrentou o Freeza, etc., porque ele não estava treinando. Então, o Gohan, se ele estiver treinando, se ele treinasse tanto quanto o Goku e Vegeta, ele seria o personagem mais forte de Dragon Ball. Ou pelo menos ele tem o potencial para ser o personagem mais forte de Dragon Ball, e isso está explicado na história. Quem conhece a história de Dragon Ball sabe que eu não estou falando nenhuma bobagem aqui. E ele é amado. Ele é um personagem muito amado, ele é um personagem que as pessoas gostam. É muito legal a batalha dele contra o Cell, toda a luta dele contra o Cell, todo o começo da saga Majin Buu, que ele tem protagonismo. E as pessoas querem ver o Gohan tratado com respeito. E parece que o Toriyama não trata muito o Gohan com respeito. Eu entendo que no Dragon Ball Super foi todo um arco de redenção. Ele se ferrou contra o Freeza, aí ele viu, eu tenho que ficar forte. E aí ele passa a saga do Torneio do Universo 6 e 7 sem lutar, ele passa a saga do Black sem lutar, porque ele tá treinando. Aí chega no Torneio do Poder, que é quando ele tem que proteger a Videl e a Pan, e ele realmente consegue lutar. Não ao máximo que a gente esperava, mas o Gohan tem um certo protagonismo no Torneio do Poder. Ele consegue enfrentar inimigos bem fortes. É claro que tinha uma galera esperando que ele enfrentasse Jiren, que ele enfrentasse Toppo. Ele só foi lá e no anime ele enfrentou o Dispo. No mangá ele ainda enfrentou a Kefla, que eu acho que é mais interessante porque você colocar ele para enfrentar uma fusão Potara mostra que ele voltou a ser poderoso, que ele voltou a ser forte. O Dispo também era forte porque ele foi o terceiro da equipe inimiga a cair, né? Ao contrário, ele foi faltava 3 para cair, ele foi o que caiu primeiro. Isso daí dá a impressão que o Gohan é o terceiro mais forte, pelo menos ele consegue enfrentar o terceiro mais forte do time inimigo. Foi tipo uma redenção, o Gohan derrotou muita gente no Torneio do Poder, mas ainda não foi o que os fãs queriam. Eles queriam mais, eles queriam o Gohan, o protagonista mesmo. E talvez para a próxima saga de Dragon Ball Super eles estejam planejando isso. Dar um destaque maior para o Gohan, uma saga em que o Gohan é protagonismo. É protagonismo? Não, é protagonista. Até agora, na própria saga do Moro, que o Goku e o Vegeta estão ferrados, tem muita gente comentando, vai o Gohan ajudar ele, porque as pessoas querem mesmo ver o Gohan numa posição de destaque, numa posição de protagonismo. O outro tópico aqui que eu separei, que pode ser que é outra coisa que eu vejo muita gente desejando, muita gente querendo, é a volta do Super Saiyajin 4. Isso é incrivelmente popular, o quanto as pessoas gostam do Super Saiyajin 4. Tem gente que diz, Dragon Ball GT é um lixo, mas o Super Saiyajin 4 é legal. Eu também gosto do Super Saiyajin 4. Eu acho que deu pra gente ver um pouquinho de Super Saiyajin 4 na transformação Ikari do Broly, que é a transformação de raiva do Broly, que é aquela que ele tem o olho amarelo e corpo musculoso, que é justamente, acho que era para ser uma referência ao Super Saiyajin 4, porque ele usa poder de Ozaru, o poder de macaco gigante, sem ter que se transformar em macaco gigante em Ozaru. E será que vai ficar por aí? Será que o Akira Toriyama, a Toei, toda a equipe responsável por Dragon Ball não vai querer trazer isso pro Goku, pro Vegeta e tentar de uma certa forma canonizar o Super Saiyajin 4? Porque, como eu digo, eu vejo os fãs pedindo, tem muita gente que pede, tem muita gente que pede o Super Saiyajin 4. Se seria interessante, não sei. Eu falei que eu gosto da transformação. Eu não sei se eu ia gostar de ver a transformação no Dragon Ball Super. Se acontecesse de um jeito que faz sentido tipo eles terem o Super Saiyajin 4 além do Super Saiyajin Deus, não que seja mais forte que o Super Saiyajin Deus, mas às vezes é uma coisa mais prática eles terem, sabe? Eles têm as duas formas serem intercambiáveis. Eu acho que pode ser legal, se feito do jeito certo. O inimigo que eles enfrentariam, sei lá quem.
sei lá quem. Eu não acho que vai ser contra o Moro, como tenho muita vídeo de teoria por aí, eu não acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer algo mais pé no chão. O Kaioshin lá já foi preparado, quem entende de storytelling sabe que quando você prepara uma coisa lá atrás, que no caso é o grande Kaioshin dentro do Buu, provavelmente vai ser ele que vai enfrentar o Moro, não vai ter Super Saiyajin 4, etc. Sendo bem sincero, eu acho que é realmente isso que vai acontecer. Mas se a próxima saga realmente vai ser uma saga fanservice, tem essa possibilidade. Pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer são vilões antigos de volta. Eu até já tenho um vídeo gravado bem antigo sobre isso, que foi uma época que a página oficial do Dragon Ball no Facebook perguntou: ah, com o Broly voltando no Dragon Ball Super Broly, é claro, e o Freeza tendo muito mais tempo de tela no Torneio do Poder, qual outros vilões vocês gostariam de ver tendo o mesmo tratamento no futuro? Tipo, foi a própria comunicação oficial do Dragon Ball perguntando, ou seja, eles estão interessados em saber quais vilões que os fãs querem que eles retrabalhem no futuro, que eles fazem a mesma coisa que o Broly, pegar um vilão que é filler e trazer para o universo canônico de Dragon Ball. E a Toei já falou disso, então pode ser o que vai acontecer. As possibilidades que eu separei aqui. O retorno do Cell. É popular, tem gente que fica dizendo o Cell é melhor que o Freeza. Eu gosto mais do Cell, mas eu não sei se eu ia gostar de ver ele de volta. Só tô falando que tem essa possibilidade. O retorno do Cell seria algo que os fãs iam gostar. Ok, eu acho que ia ser tipo popularzinho assim. Não tinha que trazer ele de volta, mas podia trazer ele de volta porque foi o único que não voltou. Mas eu não sei, tem que fazer do jeito certo. Eu acho que o Cell ele é um vilão que ele tem uma carta assim na manga que ele tem uma passabilidade, será que é esse o termo? Que como ele é um vilão que viaja no tempo, então tipo pode vir um Cell muito mais poderoso de outra linha do tempo ali e enfrentar eles, pode vir um Cell que venceu o Gohan, pode vir um Cell com uma nova mutação, tem o Cell X, apesar de que eu não gosto do Cell X, eu acho ele muito paia, mas tem gente que gosta, né? Pode vir o Cell X, pode vir outras variações do Cell. O Cell também foi criado por laboratório, por que não pode ter um projeto secreto assim do Dr. Gero, de um Super Cell, assim, um Cell mais poderoso ainda. Então o Cell ele tem várias desculpinhas que ele podem utilizar para voltar com ele. E com o retorno do Cell, talvez trazer o retorno do Trunks do futuro, porque Trunks do futuro é um personagem popular, muito popular. Ele já voltou, mas será que ele voltaria de novo? Porque será que faria sentido uma saga do Cell sem ele? Não sei. Não que o Cell fosse enfrentar o futuro dele de novo e ele voltasse. Mas talvez eles se ferrassem contra o Cell e o Goku, Vegeta, etc. do presente tivessem que ir atrás do Trunks do futuro. Não sei. É uma possibilidade? É o que eu gostaria de ver? Não, não é o que eu gostaria de ver. É uma possibilidade? Mas é baixa. Também pode ser a chegada de Cooler. O Cooler está entre os mais votados também nessa pesquisa da Toei. O que o Cooler poderia fazer? Não sei, porque o Akira Toriyama gosta de colocar o Freeza como o cara do mal, o imperador do universo, não tem ninguém acima do Freeza. E o Cooler na história original era para ser um cara que ele era meio renegado, que ele estava vingando o Freeza, que ele era mais forte que o Freeza, ele era mais velho que o Freeza. E não sei se tem como encaixar. O Cooler, se ele fosse retrabalhado igual o Broly, totalmente retrabalhado, poderia ser legal. Ele poderia ser um vilão meio assim. Ele foi alienado ali do exército do Freeza, mas ele fez o próprio exército dele. Ele tem uma raiva do Freeza, ele pode entrar em conflito com o próprio Freeza, ser uma batalha tripla. Freeza contra Cooler, contra Goku, Vegeta, mas o Freeza e o Cooler não estão juntos, eles estão brigando entre si. Eu acho que é legal, acho que existe essa possibilidade. É legal, é possível, mas não sei se é legal. Não sei se é tão legal assim. É legalzinho, mas não sei se é tão bom. Outra coisa que eu vejo o pessoal dizendo é do Goku reencontrar o Bardock e a Jeanne. Eu não ia gostar. É uma possibilidade, tem bastante gente que diz que gostaria de ver isso, mas eu não ia gostar porque o Goku, ele nunca se importou com o pai dele, ele nunca se importou nem com o vovô que criou ele. Ele não se importa em saber quem que é o pai e a mãe dele. Sabe, o Goku tá nem aí pra isso. E eu não sei se ia ser legal, tipo, não tem motivo pra
pra você fazer isso, além de fanservice. Além de fanservice. Eles poderiam explorar mais o Raditz, que isso me surpreendeu, que nessa pesquisa da Toei o Raditz foi um dos mais requisitados que eles queriam ver. E acho que faz sentido porque o Raditz é irmão do Goku. Tecnicamente ele teria que ser um personagem importante, mas ele é um personagem sem importância nenhuma. Então dá uma camada ali de desenvolvimento pro Raditz. Eu seria a favor. Não sei como fazer isso, mas eu gostaria de ver um Raditz mais bem elaborado, com mais importância. E também pode ser o retorno de qualquer outro dos vilões, Hirudegarn, Lord Slug, Turles, etc. O que o Akira Toriyama tiver com vontade de fazer. Pode ser o Janemba, porque pra quem não sabe, o Janemba, o Akira Toriyama já falou, num Daisenju ou numa Dragon Box, não lembro, que algumas coisas, alguns guias, a Dragon Box no caso é uma compilação de vários filmes e animes de Dragon Ball, que eles lançam e normalmente tem o comentário do Toriyama, uma entrevista ali com o Toriyama, e ele já falou que o Janemba é o vilão favorito dele dos filmes, então faz sentido ele querer trazer o Janemba. Também pode trazer outros personagens de suporte como o Paikuhan, que é bem popular, eu gosto do Paikuhan, ia gostar de ver o Paikuhan de verdade, é canônico. Também poderia ser algo da Patrulha do Tempo, do Xenoverse, do Heroes. Mas não dou muita fé, não dou muita bola que vai ser isso mesmo. E por fim, pode ser sobre o Yamoshi, o Super Saiyajin original. Afinal, o Akira Toriyama deu uma super entrevista sobre o Yamoshi, dizendo que ele foi o Super Saiyajin original. Também se tornou o primeiro Super Saiyajin Deus. E aí não falou mais nada. Mais nada. Ele falou numa entrevista sobre Yamoshi e nunca foi tocado no anime, no mangá. Tanto que quando saiu o primeiro teaser do Dragon Ball Super Broly, as pessoas acharam que era o Yamoshi. Afinal, ele estava falando do Yamoshi na entrevista ali pouco e do nada ele não fala mais do Yamoshi. O Yamoshi sumiu. Então é complicado. Eu gostaria de ver Yamoshi, eu quero ver com certeza. Coloca Yamoshi aí na história, Toriyama. Faz um jeito legal do Yamoshi aparecer, que eu quero saber a história do Yamoshi. Eu quero saber. Mas e vocês, pessoal? Qual história vocês querem para a próxima saga do Dragon Ball Super Broly? Dragon Ball Super Broly não, né? Dragon Ball Super. Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal se você está aqui pela primeira vez, se você curtiu esse vídeo. Deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo com os amigos para eles também saberem sobre essas possibilidades, sobre as possibilidades que eles querem ver no Dragon Ball. Dá uma olhada quem quer aprender a desenhar no meu e-book com 4 dicas para aprender a desenhar Dragon Ball. Vai estar o link na descrição. Vale a pena, o pessoal curte, o pessoal sempre elogia. E se você quer aprender a desenhar, é totalmente de graça, não tem por que você não dar uma olhadinha, beleza? Mas eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de ativar o sininho das notificações, se você deixar o like e se inscrever, para saber sempre que um vídeo novo for ao ar. E dar o feedback sobre esse formato podcast aqui no canal. Beleza, galera? Eu sou o Gus, eu vou indo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!